Olha, essa questão de imigração foi uma estratégia de subversão do sistema eleitoral norte-americano, desde o começo. E naquele mapa que vocês apresentaram aqui no começo, tem um outro mapa que indica que todos esses estados, ou a maioria desses estados onde os democratas ganharam, eles não exigem identificação do eleitor. E muitos deles receberam imigrantes ilegais, né? Se transformam em safe havens, como eles dizem, ou safe harbor, né? Então, como eles diziam lá. E isso tem sido estratégia sistemática de importar imigrantes para que eles votem democrata e se transformem numa nova maioria anticonservadora e galgue aí grandes vitórias para o Partido Democrata durante várias eleições. É uma subversão absoluta, na minha opinião, do intento da Constituição norte-americana, do que é os Estados Unidos. Então, para mim, aquilo foi um absurdo. E agora ele fazer um controle de fronteira de verdade, colocar um policial de fronteira como seu chefe de segurança especificamente para esse tema, eu acho que ele está vendo essa próxima estadia dele no poder como a grande obra dele. Então ele não vai poupar nenhum esforço em fazer aquilo que é certo. Lembrando que ele não pode se reeleger, né? Também. Isso está em discussão, se ele pode ou não se reeleger. Tá? Mesmo? Há divergências. Eu acho que ainda pode ser argumentável que sim. No entanto, acho que não faria bem, vamos dizer assim. Não faria bem ele dar esse exemplo de fazer mais um mandato. Como mau exemplo que está dando aqui o nosso presidente, né? O nosso presidente do Lula, que já está pensando em ficar aí perpetuamente. Mas então, no caso dele, acho que ele não vai poupar esforço. Vai atacar a máquina, vai atacar toda a máquina. Vamos só lembrar que eles também estão com uma crise lá. Eles têm uma crise fiscal grave, muito similar à nossa. Eles têm o problema... O maior contribuidor para o erário federal nos Estados Unidos é o contribuinte pessoa física, através de imposto de renda. Imposto de renda pessoa física é 80% aí da arrecadação, 70%. E os outros 30%, 40% são as empresas que pagam imposto de renda. Esse é o maior volume de arrecadação para o Poder Federal. Qual é o maior custo? O maior custo é o que eles chamam de segurança social, é a previdência deles, é o sistema previdenciário deles. Também muito similar na equação que nós. Então, também, mesma crise, mesmo modelo, crise semelhante. Também eles lá tem uma questão de saúde, mas a saúde dele não é universal como é do Brasil. Tem algumas categorias que tem uma saúde federal ali destacada, mas também gera crise, já é ruim. Então tudo que é federal é ruim. Então eles vão ter que atacar esses problemas. Manter o quê? Onde tem um gasto bem amplo é na questão de defesa. Defesa é 1 trilhão dos 4 trilhões que é arrecadado, é 1/4 vai para a defesa. E isso envolve também infraestrutura. Muita da infraestrutura norte-americana é feita pelas Forças Armadas. É por isso que é boa. Então, e funciona escoamento de produção, porque é para ter uma eficiência máxima em logística militar. Então é por isso que eu acho que ainda é necessário se manter isso, na minha opinião. O mundo está muito mais instável, imprevisível, e os Estados Unidos ele tem sido subvertido também na questão de Forças Armadas. As Forças Armadas dos Estados Unidos têm perdido adesão. 30% daqueles que eram voluntários normalmente deixaram de ser voluntários normalmente, ou seja, numa visão recorrente, exatamente por essas propagandas de inclusão social e tudo mais que estavam sendo feitas pelas Forças Armadas, e isso estava desmobilizando quem seria a principal força motriz das Forças Armadas, que eram os homens brancos cristãos que se vinculavam às Forças Armadas. Então eles começaram a não ir. Então, enfim, ele tem muito a resgatar, não só nessa parte cultural, tem talvez uma crise fiscal aí que ele vai ter que olhar, tem uma situação internacional que foi construída aí extremamente prejudicial ao norte-americano, né? Campanhas protagonizadas aí pelo governo Biden, desastrosas em todo o mundo. O mundo ficou mais valente, né? E o mundo não necessariamente é uma boa referência para ser um exemplo para os demais, né? Então, aqueles que estão tomando poder nas suas esferas de influência. Eles não são grandes projetos de paz global, muito pelo contrário.
voltou muito o que era no século XIX, aquela... Ok, vamos remapear o mundo, né, através dessas esferas de influência e hegemonia. Cada um faz o seu. Só o Brasil que não está fazendo esse dever de casa, viu? Todo país rico está pegando ali o seu, enquanto que os Estados Unidos dormia com os governos democratas. Certamente agora, com o governo Trump, ele vai apaziguar, mas é de uma maneira diferente do que o governo democrata, do ponto de vista das relações exteriores. Vai ser agressivo na defesa daquilo que os Estados Unidos quer, mas eu acho que vai ser menos interventor do que seria o governo democrata. Ao passo que o governo democrata ele é mais interventor, mais focado em mudança de regime, mas ao mesmo tempo é fraco na defesa daquilo que os Estados Unidos quer, porque eles querem subverter os Estados Unidos. Ele vai para a favor do isso. interesse americano, ao mesmo tempo que desregulamenta internamente, né, com menos burocracia e tal, para o pessoal produzir.